Hoje não é quarta, mas a minha dica é literária. Olha só, quantos livros! Sabe de quem são esses livros? Do Sérgio Serrano, que está aqui do meu lado, que além de ator, músico, é um multiartista que escreve esse monte de livro aqui. Fala um pouquinho pra gente, Bacana. Sérgio. Obrigada por você estar aqui, Obrigado. se Eu dispor é que a conversar agradeço. com a gente. Então, Fala um pouquinho dessa literatura. Como que a literatura entrou na sua vida? eu vou falar para você o seguinte. Eu comecei minha carreira como artista gráfico, como ilustrador. Eu ilustrei vários livros para crianças, assim, livros didáticos, inclusive, né? E eu tinha essa coisa mais ligada com o visual, né? Não tinha muito a coisa da palavra, né? Eu ficava lá nos desenhos e tal. Comecei a fazer teatro e também era um teatro sem palavras, era um teatro só com bonecos. Foi muito interessante. Mas um dia eu tive essa experiência. Eu fui acompanhar uma amiga minha, contadora de histórias, e aí eu fui tocar um pouquinho para ela contar as histórias, né? E aí eu tive essa experiência incrível, né? Porque eu vi, puxa vida, ela contando as histórias, eu vi as crianças todas encantadas, olhando como se tivesse uma tela invisível, onde elas viam, acompanhavam aquelas imagens. Realmente elas não estavam vendo a gente. Elas estavam ali, naquele mundo completamente entregues, né? Eu achei aquilo fantástico. E depois comecei a escrever as histórias, né? E aí deu nisso. Olha que maravilha. Aí juntando a coisa do teatro, né, com a contação. Foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro, A Misteriosa Caixa do Contador de Histórias, não é? Depois o que veio? Depois vieram outros livros. Esse projeto aqui, olha, é interessante, que eu fiz com um amigo meu, José Arrabal. Pode pegar. Posso pegar? Dá licença. Pegar. Esse daqui, olha, que veio depois. Depois da Misteriosa Caixa, vieram esses dois, que é O Jardim do Serafim e O Valdemar e o Rei do Mar. Esses livros, eles têm uma coisa interessante, que junto com os livros, vem um encarte cubos, com os cubos. Interessante desse livro, porque cada história. Segura um pouquinho aqui o jardim, né? Então você tem que o Valdemar, Rei do Mar. E aí, junto com o livro, vem 6 encartes como esse aqui, tá vendo? Que daí você destaca e monta um cubo. Monta 6 cubos. E esses cubos depois você vai juntando, assim, e tem pedaços da história. E conforme você vai encaixando os cubos, vai contando a história diferente. Cada vez é uma história um pouco diferente da outra. Foi uma ideia interessante. O Arrabal comprou a ideia também e a gente acabou publicando esse livro, né? Muito interessante. É uma ideia muito bacana. Depois vieram outros, né? Aí depois veio o Raimundo e a Menor Banda do Mundo. Depois veio O Catador de Histórias, né? Que é uma história que é um rapaz que gosta muito de histórias, que morava no interior, veio para São Paulo e acabou virando sem teto e catador de sucata. Mas ele encontrava no lixo muito mais que sucata, muito mais que latinha, muito mais que papelão. Ele encontrava histórias. É bacana essa história. Que legal. E essa aqui também é o João Maria. Esse aqui é o mais recente, saiu ano passado. João Maria, o criador de Joaninhas. Gente, é uma história que também que fala de reciclagem, de sustentabilidade, de humanidade, de amorosidade, não é? Então fala de uma porção de coisas, né, não é? Então, gente, olha quantos livros. Como é que a gente faz para adquirir os livros? Bom, vocês podem entrar em contato, tem no meu site, né? Que eu vou deixar no depois, no né? site, Deixa na lá descrição na do descrição. Vídeo. Pode entrar em contato com a gente. Ou então pode vir assistir um dos espetáculos dele. E comprar em mãos aqui e ganhar uma joaninha do autor. Né? Legal. Muito obrigado, viu, querido? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou deixar todos os arrobas aí do Sérgio para vocês seguirem ele nas redes todas. Tem Instagram, tem Facebook. Tem YouTube, que eu conto histórias lá, tem oficinas, tem várias coisas também que vocês podem ver lá. Pois é, para quem tá achando. É loja de variedades. Pois é, para quem tá achando que conhece ele de algum lugar, ele é do Baú de Histórias, que é uma geração inteira de crianças seguiu, acompanhou, e agora ele está aqui em carreira solo fazendo as suas contações com aquela mesma mística, com aquela mesma mágica, daquela mesma forma lúdica. E eu queria muito agradecer, agradecer mesmo e indicar. Então, essa dica literária agora não é quarta, mas é uma dica literária, são os livros do Sérgio Serrano, que são para crianças de todas as idades. Isso mesmo. Obrigado.